Olá, me chamo James. Sou um lenhador que vive no noroeste do Amapá. Passei toda a minha vida aqui. Esses bosques são o meu lar. Tanto meu pai quanto meu avô foram lenhadores, e eu assumi o negócio da família depois que eles se aposentaram. Um proprietário privado, impressionado com nossa ética e profissionalismo, também nos contratou para trabalhar para fazer serviços leves de arborização e manejo florestal. Recentemente, ele solicitou a remoção de algumas árvores velhas, uma tarefa que parecia simples. Meu amigo e eu trabalhamos incansavelmente até a noite e optamos por acampar, planejando retomar o trabalho cedo na manhã seguinte. Montei uma barraca enquanto meu amigo acendia uma fogueira. Passamos horas contando histórias e bebendo até dormir. A barraca estava estranhamente quente, então escolhi dormir sob as estrelas. O céu noturno sereno e o sussurro das árvores finalmente me adormeceram. Algumas horas depois acordei em completa escuridão. As estrelas haviam desaparecido e o vento cessado. Uma quietude inquietante envolvia a floresta. Um rugido arrepiante ecoou à distância, fazendo meus pelos se arrepiarem. Agarrando minha lanterna, apontei para a floresta enquanto os rugidos se repetiam e uma brisa surgia, despertando meu amigo na barraca. Ele saiu pálido, tendo ouvido o rugido também. Sabíamos que não era uma onça, algo muito maior era o responsável. Então, uma árvore caiu por completo, bem perto da gente, seguida por outra. Meu amigo iluminou com sua lanterna na direção do barulho, revelando uma criatura enorme, maior que um urso, com pelos escuros e rala e muita pele exposta. Seus músculos eram evidentes enquanto derrubava as árvores sem esforço. A criatura rugiu novamente, dessa vez avançando em nossa direção. Em pânico, subimos em uma árvore bem grossa e bem grande, próxima a nós. Nos escondemos até o amanhecer. A criatura devastou nosso acampamento durante toda a noite. Ao amanhecer, encontramos nosso acampamento destruído, parecendo ter sido atacado por um grupo de onças. Descemos com cautela, recolhemos nossas coisas e nos apressamos para o nosso caminhão. Ainda me pergunto sobre aquela criatura. Possivelmente era um lobisomem, dando sua aparência humana. Meu amigo confirmou mais tarde que o encontro que ocorreu foi em junho de 2023, quando dizia para sua família. Ele mostrou-se relutante em detalhar a aparência da criatura, provavelmente ainda estava em choque. Para evitar o ridículo e proteger seu negócio, absteve-se de fornecer mais informações. Um veterano da Marinha enviou um relato macabro para o canal. O mesmo veterano que preferiu permanecer anônimo tinha cerca de 50 anos de idade. Estava acampado com seus amigos camaradas de armas em uma localização especialmente isolada da floresta, possivelmente localizada no estado do Mato Grosso. Era junho de 2021. Tinham dedicado a maior parte do dia a caminhar em direção ao seu destino e, ao cair do crepúsculo, procederam a montar suas tendas. Em certo momento, o veterano se distanciou do grupo para recolher lenha. Embora começasse a anoitecer, não se afastou muito, apenas 9 metros do acampamento, e portava seu calibre 45 para proteção. Logo percebeu que algo a espreitava tanto pela sua esquerda quanto pela sua direita e chamou seus amigos, que acudiram rapidamente à sua posição. Enquanto transitavam pela trilha, emergiu das florestas uma criatura semelhante a um canino, mais ou menos 2,5 metros de altura. Erguida em suas patas traseiras, a descreveram como massivo, com um peito semelhante a de um fisiculturista. Seus olhos irradiavam um fulgor amarelo e rangiam seus dentes. De sua boca pendia uma espécie de baba. A besta avançou contra eles, mas o animal, que eles não sabem de onde veio, apareceu do nada. Impactou contra aquela besta. A criatura desabou por um barranco e os homens, sem pensar, fugiram em direção ao acampamento. Outro lobisomem, ainda mais imponente que o primeiro, também os atacou.
Um golpe súbito, dessa vez por um tronco de árvore, gerou um estridente ruído e derrubou a criatura. Enquanto os homens observavam atônitos, da floresta surgiu uma terceira criatura, um gigantesco ser coberto de pelos, de aproximadamente 3 metros de altura, com peitos proeminentes. Em suas mãos segurava um tronco. Era uma criatura peluda com aproximadamente 3 metros e meio de altura. A criatura examinou os homens atentamente. Então a criatura apontou ao longo do caminho, como se instigasse os homens a abandonarem imediatamente o local. Sem hesitar, eles correram de volta ao acampamento. Entrincheirados devido à distância e pela impossibilidade de partir devido à hora avançada, os homens acenderam uma fogueira com a madeira disponível e permaneceram vigilantes durante toda a noite, firmemente agarrados às suas armas. Ao redor do acampamento, podiam-se ouvir os 2 grupos de criaturas rondando na escuridão. Em um momento crítico, outra criatura emergiu do bosque, avançando contra eles. No entanto, foi interceptado por uma criatura tipo pé grande, que saiu entre as árvores e o confrontou, armado com um grande pedaço de pau. Com a chegada do amanhecer, os homens aterrorizados e exaustos desmontaram o acampamento. Apesar do cansaço que os pesava, percorreram o caminho de volta e saíram daquela área. O veterano e seus amigos pactuaram de não dizer isso para ninguém, mas decidiu compartilhar essa experiência aqui no canal, pois não quer levar esse segredo para o túmulo. Ele afirma que existem coisas na mata mais estranhas e sinistras do que podemos imaginar. Olá, existe uma antiga estrada que raramente se toma. Talvez alguém a utilize durante o dia, mas à noite ninguém a usa. Há várias histórias sobre coisas que aconteceram ali. Alguns até decidiram tirar sua própria vida nessa antiga estrada. Animais estranhos têm atacado pessoas apesar da falta de predadores na área, e têm se assediado pessoas ou algo pior. Há histórias também sobre uma entidade conhecida localmente como o Caminhante do Vento, que é outra história completamente diferente, para um outro vídeo. A antiga estrada é um trecho de 3 milhas de asfalto, cercado por campos agrícolas e florestas, sem um único poste de luz para iluminar o caminho. Eu tinha 24 anos naquela época, estava na casa do meu amigo na vila vizinha. Já era tarde, lembro-me que já passava da meia-noite. Normalmente eu ficaria para dormir. No entanto, a namorada do meu amigo estava por perto, então eu não queria incomodá-lo sem inconveniente. Me despedi e parti. Estava escuro e lembro-me que fazia muito frio, mesmo para uma temporada de inverno. Além disso, começou a chover. Teria que chegar em casa rapidamente se não quisesse ficar doente. Eu estava indo em direção à antiga estrada, que era minha rota habitual para casa. Mesmo à noite, apesar das histórias, eu achava a antiga estrada linda, com vistas incríveis das estrelas sobre minha cabeça, graças à falta de luz dos postes. As luzes das vilas distantes e os povoados nos vales brilhavam como um belo cenário. Deveria ser uma caminhada pacífica e serena para casa que me ajudaria a relaxar, mesmo que encontrasse alguém. Sempre tive a ideia de que eles também não teriam medo, então simplesmente não nos incomodaria. Cheguei a um conjunto de degraus de pedra que levavam à antiga estrada. Lembro-me de ter ficado lá, olhando para a escuridão que envolvia a estrada à minha frente. Algo dentro de mim me dizia para dar meia volta. Eu tinha um pressentimento, algo estranho. Eu tomava essa estrada o tempo todo e nunca senti essa coisa antes. Eu nunca me senti tão hesitante. Engoli seco. A chuva caía bem forte sobre mim. Tudo o que eu queria era chegar em casa e sair daquele clima terrível. Continuei em frente, afinal as estradas secundárias eram construídas de tal forma que adicionariam quilômetros extras à viagem. Então, novamente, eu me lembrava que aquela era a minha melhor opção.
O céu estava coberto de nuvens, impedindo toda a visão das estrelas. Até as aldeias distantes mal eram visíveis atrás da névoa da chuva, com a falta de estrelas e lua para iluminar meu caminho. A estrada em que eu caminhava era mal visível. Meu ouvido também estava afetado por causa da chuva que caía. Eu estava me aproximando do meio do trajeto e, naquela altura, já estava tremendo, estava encharcado até os ossos e o frio do inverno estava me afetando. Minha pele coçava devido ao frio. Meus pensamentos foram interrompidos por um grito ensurdecedor que vinha direto à minha frente, talvez cerca de 30 metros de distância. Era um grito de dor e, vivendo em uma área rural, deduzi que era o grito de uma ovelha quase imediatamente. O grito foi prolongado, começou alto, mas gradualmente diminuiu até desaparecer. E mais uma vez só pude ouvir o som das gotas de chuva batendo no concreto ao meu redor. Fiquei parado esperando outro som, mas nenhum veio. Então, olhei na direção de onde havia ouvido o grito e não pude ver o pobre animal. Uma parede de pedra bloqueava minha visão, mas o intenso pressentimento de voltar para a estrada principal voltou. Eu estava assustado. Não era alguém que normalmente se entregasse ao medo. Sempre achei que havia explicações lógicas para tudo. Então minha mente decidiu que essa ovelha provavelmente estava em trabalho de parto. Eu não sabia quando era a temporada de parto, mas era o melhor pensamento que me veio à mente naquele momento, para me produzir um pouco de calma. Com a minha mente se agarrando a esse pensamento, o desconforto desapareceu e meus pensamentos voltaram para as minhas roupas encharcadas e o frio intenso. Continuei em frente. Meu objetivo era chegar em casa, mas ao passar pelo local onde havia ouvido os gritos da ovelha, meus ouvidos se aguçaram. Havia um som, quase como um som úmido, como de rasgar, quase como se alguém estivesse comendo costelas ou algo assim. Eu me abaixei e me aproximei lentamente da parede, pensando que um cordeiro recém-nascido estava sendo atacado por uma raposa. Não era comum, mas não era desconhecida que as raposas, embora bonitas e muitas vezes fofas, atacassem qualquer coisa. Alcancei a parede, minha mão estava em meu bolso segurando minhas chaves, que tinham uma pequena lanterna acoplada. A lanterna não era potente, mas sua função principal era iluminar o pequeno ponto na minha porta para que eu pudesse encontrar a chave. Era bastante inútil, mas era tudo o que eu tinha naquele momento. Eu tinha o dedo pronto para pressionar o botão da lanterna. A minha ideia era surpreender a criatura, esperando assustá-la e fazê-la fugir. Eu me levantei, acendi a lanterna, não vi um cordeiro, não vi uma raposa. Tudo o que vi foi uma ovelha imóvel. Havia um buraco enorme em seu peito, de onde saía vapor enquanto o sangue descia e esfriava-se no clima frio. Surpreendentemente, meus olhos não estavam fixos na ovelha, mas sim nas duas mãos alongadas, que estavam posicionadas dos dois lados dessa ferida. Essas mãos estavam escuras, quase negras, eram ossudas e armadas com longas unhas afiadas. Só pude olhar para essas mãos por um segundo antes dos meus olhos decidirem olhar para cima para ver o rosto a que pertenciam. Era tão escuro quanto suas mãos. Minha lanterna não dava muita visibilidade, mas pude distinguir o rosto, que era longo e fino. Sua pele parecia impecavelmente lisa, sem um único pelo e sem características distintas. No início, só pude distinguir uma boca que tinha um pedaço de carne pendurado nela, e então os encontrei porque não brilhavam. Não eram vibrantes de forma alguma, eram simplesmente muito escuros, quase tão escuros quanto a pele ao seu redor. Enquanto eu continuava olhando em estado de choque, levei 1 ou 2 segundos para perceber que aqueles olhos escuros e vazios estavam me encarando de volta, e com isso me libertaram de todo o transe. A criatura estava a cerca de 20 metros de distância, com olhos fixos em mim, em uma expressão neutra, apenas me olhando em silêncio, talvez me desafiando a me mover. O medo me invadiu, meu corpo começou a tremer violentamente. Não me vergonho de admitir que as lágrimas rolaram pelo meu rosto e deixei escapar um gemido. Aquela criatura, seja lá o que fosse,
reagiu ao meu medo, soltando um pedaço de carne de sua boca, e ficou de pé sobre suas patas traseiras, alcançando cerca de 7 metros de altura. Era muito magro, com braços pendurados até os joelhos. Fiquei paralisado pelo choque e pelo medo, sentindo que poderia desmaiar a qualquer momento. Foi então que algo aconteceu dentro de mim. A resposta de lutar ou fugir foi ativada. Então eu agarrei um pedaço de pedra que havia no chão. Eu o lancei em direção à criatura e então corri, nem mesmo verificando se a pedra atingiu aquela coisa ou não. A adrenalina me impulsionava. Eu estava correndo tão rápido quanto minhas pernas podiam me levar. Os pensamentos de estar congelado e encharcado agora eram memória distante. Eu queria pedir ajuda, mas ao pegar meu telefone no bolso, o deixei cair em meu pânico e não consegui parar para pegá-lo. Eu estava muito aterrorizado, nem mesmo queria olhar para trás, porque eu sabia que aquela coisa estava bem atrás de mim. Tudo o que me restava eram as minhas pernas e a adrenalina que as impulsionava. Eu consegui chegar até o final da antiga estrada, onde ficava a minha casa. A rua a qual se juntava estava a apenas 4 edifícios de distância. Ao chegar à porta, encontrei o ferrolho da fechadura. Entrei rapidamente e fechei todas as portas e janelas. Peguei uma faca e sentei-me no sofá. A adrenalina me abandonou, meu corpo e minha mente estavam exaustos pelo calvário e me recusei a dormir. Eu sabia que não morava longe da antiga estrada e que aquela coisa poderia estar do lado de fora, me espreitando. Cada rajada de vento ou ruído de folhas me fazia pensar que a criatura estava à espreita nas moitas. Cada vez que meu gato se movia ao redor da casa, eu pensava que a criatura estava dentro da minha casa. Foi uma longa noite cheia de sustos por qualquer ruído mínimo, e meu único companheiro era o medo. Finalmente a luz do dia chegou, dando-me coragem para dormir um pouco. Eu não sei quanto tempo eu dormi, mas 3 batidas na minha porta me acordaram. Eu me levantei com a faca na mão, pronto para me defender. Me aproximei da janela e vi 2 policiais na minha porta. Deixei minha faca e os deixei entrar, e eles fizeram uma série de perguntas, me perguntando onde estive na noite anterior e o que estava fazendo. Respondi voluntariamente dizendo que estava na casa de um amigo meu e que voltei pela antiga estrada. Eles me perguntaram se eu vi algo suspeito. Menti e disse que não tinha visto nada. Afinal, quem acreditaria em mim? Eu seria a piada na cidade, ou até mesmo poderia ser internado em um hospital psiquiátrico. O oficial que falava simplesmente me olhou, claramente não acreditava em mim. Então ele me entregou meu celular, dizendo que o encontrou na estrada, não muito longe de uma cena de tumulto para o qual eles foram chamados. A tela do meu telefone estava quebrada, mas felizmente ainda funcionava. Perguntei que tumulto eles estavam falando. Relutantemente, ele procedeu a me dizer que encontraram um campo de ovelhas mais adiante. Eles encontraram o meu telefone e que os levou até a minha casa na esperança que eu tivesse informações. Não demorou muito para que as pessoas culpassem os animais fugidos do zoológico, ou talvez raposas à solta. Algumas pessoas até indagaram que um fazendeiro só queria o seguro do gado e tentou dar um golpe na seguradora. No entanto, eu sabia a verdade, nunca contei a ninguém o que aconteceu comigo, nem mesmo aos meus amigos mais próximos. Eles sempre pensaram que eu era uma pessoa estranha, então eu não queria adicionar mais combustível ao fogo e me tornar alvo de piadas. Passaram-se 4 anos e um amigo meu veio me visitar do Rio de Janeiro em seu carro. Depois de uma reunião social, ele estava na antiga estrada à noite. Ele viu uma pequena criatura agachada sobre uma ovelha no meio do caminho, consumindo o pobre animal. Seu carro assustou a criatura. Ela olhou diretamente para ele. Mesmo com os faróis brilhando sobre ela, ele não conseguiu distinguir muito bem, apenas que era preto, com membros longos e finos e surpreendentemente magro. Ao ouvir sua história, senti a necessidade de compartilhar minha experiência. Moro no interior de São Paulo e prefiro não revelar meu nome. Obrigado por narrar o meu relato.